Na última terça-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu uma proposta de política pública para a rastreabilidade de bovinos sendo feita de maneira individual. Esta proposta ela foi apresentada pela Mesa Brasil da Pecuária Sustentável e da coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. A ideia é ter um rebanho 100% rastreado e feito de maneira individual. Para entendermos como que essa proposta atinge a pecuária, as propriedades rurais e o pecuarista principalmente, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Aécio Flores, que é coordenador do grupo de trabalho que fez o estudo, que fez a apresentação ao Ministério da Agricultura. Aécio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E a primeira pergunta que eu te faço é sobre o aspecto técnico. Como é que o grupo de trabalho ele consegue enxergar, neste momento, esse trabalho de rastreabilidade sendo feito propriedade a propriedade pelo pecuarista? Como é que isso deve funcionar? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de esclarecer. Eu acho que esse ponto tão importante em cima da proposta que foi apresentada na última terça-feira. Enfim, dentro do contexto da tua pergunta, o que estabeleceu? A gente estabeleceu um grupo que tem muita representatividade, que vai desde o setor produtivo até a indústria, passando por todos os elos da cadeia. E em cima dessa pluralidade desse grupo, a gente conseguiu estabelecer um conjunto de pilares específicos que fomentem o processo da rastreabilidade, né? E quando a gente diz isso, o que a gente tem que entender? O Brasil é um país com 210 milhões de cabeças de gado, um potencial de propriedade de pecuária em torno de 2,5 milhões de propriedades. Então, seria até utópico da nossa parte a gente dizer, olha, a gente quer rastrear 100% do rebanho de uma forma obrigatória, e não é esse o sentido da proposta que foi colocada. A gente, na verdade, está dando um apoio ao Ministério da Agricultura, sabendo do grande desafio que é a implementação de um processo de rastreabilidade individual no Brasil, que isso é uma questão já que vem de bastante tempo, essa exigência dos mercados importadores e até do próprio mercado interno, de ter um maior controle sobre o rebanho produzido e sobre o indivíduo, né? Enfrentando esse desafio de uma forma muito transparente, né? Utilizando dentro desses pilares que a gente apresentou na proposta, os mecanismos hoje que já são do dia a dia do produtor, modernizando esses mecanismos, ou seja, oferecendo uma forma de acesso mais fácil e simples para conseguir informações como a numeração oficial do Ministério da Agricultura, como a inserção desse animal numa base nacional de dados, né? E criando mecanismos que se cria uma cultura de rastreabilidade individual no Brasil ao longo de um período que a gente estima de mais ou menos 12 meses, né? Então, o secretário Goulart ele foi muito feliz numa expressão que ele usou, que a gente não está falando em obrigatoriedade, mas sim uma compulsoriedade, uma rastreabilidade compulsória. O que isso significa? Que num primeiro momento, a rastreabilidade vai ser uma opção daquele produtor que quer se manter numa cadeia de fornecimento e quer ter um valor agregado ao longo do seu processo de produção. Como a gente precisa de um controle do nascimento até o abate, em função hoje de uma política comercial da União Europeia anti-desmatamento, e já em algumas sinalizações de outros mercados importantes, como principalmente a China e a Rússia, que já estão exigindo e já estão colocando nos seus relatórios o processo da individualização do animal, ou seja, da identificação animal para fins sanitários, a gente precisa estabelecer um movimento no setor que cria um ambiente pacificado com os itens que são consenso nesse momento, que é a identificação do indivíduo e um maior controle sobre a produção para entregar esse compliance no momento do abate do animal. Então, o papel da Mesa Brasileira, com o apoio da coalizão, foi mostrar que a cadeia está muito envolvida nesse processo, né? Que ela se encontra hoje, vamos dizer assim, motivada a colaborar de uma forma efetiva junto às ações do Ministério da Agricultura para realmente colocar esses planos e essas atividades que levam a uma rastreabilidade mais efetiva do Brasil realmente em prática, né? Então, desde a nossa reunião de terça-feira, muita gente ouviu falar na mídia a respeito, com informações até que eu vou te dizer um pouco distorcidas do que foi proposto lá, né? Mas o que a gente efetivamente quer fazer, o que a gente efetivamente fez,
é mostrar o apoio da cadeia às ações do Ministério da Agricultura e trazer, nesse caso, soluções que sejam factíveis para a pecuária que existe hoje no Brasil. Então, acho que essa é a principal missão e é isso que a gente conseguiu dar esse avanço efetivo junto com o Ministério na última terça-feira, em reunião junto com o secretário de Defesa Agropecuária, o Carlos Goulart. Aécio, você comentou a respeito das questões de mercado, exigências também da União Europeia, e a carne bovina brasileira, ela já passou por uma série de barreiras. A primeira barreira que o Brasil teve e que enfrentou e conseguiu ultrapassar essa barreira, e talvez seja uma das grandes motivações para termos a rastreabilidade para a carne bovina que vai para a União Europeia, que vai para a Europa, que cumpre a lista 3. Década de 90 tivemos ali os casos de vaca louca na Europa, eles também ocorreram nos Estados Unidos e Canadá, aqui no Brasil e América do Sul alguns casos de febre aftosa, e isso trouxe essa necessidade de rastreabilidade e certificação desses animais rastreados. Então, primeira barreira que eu falo que a carne bovina brasileira enfrentou é a barreira sanitária. Em alguns momentos, com Irlanda, por exemplo, barreira comercial, né, porque o custo de produção no Brasil é realmente mais competitivo do que o irlandês e também de outros países europeus que produzem. E agora essa chamada barreira ambiental que está se criando. A Europa tem mostrado essa situação. E algo que a gente fala aqui entre operadores de mercado é que os países asiáticos como China, ainda que nunca venham a exigir uma questão ambiental mais severa, eles vão utilizar para baixar preço de tonelada de carne bovina. Dito isso, e você falou que essa rastreabilidade ela vem desde o nascimento do bezerro até o seu abate, como é que o custo dessa rastreabilidade e sua certificação ela é diluída na cadeia? Com quem fica na proposta ou que está se estudando ainda, com quem que vai ficar essa conta? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente, né, Fabiano? Porque hoje o produtor em si, ele precisa saber o que ele vai receber em torno daquele investimento que ele está fazendo num processo de rastreabilidade, né? E a partir do momento que a gente tem essa ambição de ter o controle a partir da propriedade de cria do animal, ou seja, a partir do nascimento, que é o que a gente não tem hoje na sua grande maioria, esse desafio ele se torna maior ainda. Então, a ideia desse grupo de trabalho, nesse apoio com o Ministério, realmente é para encontrar soluções que estejam adequadas às realidades da produção, né? Lógico, a gente não tem aqui uma solução mágica para esse processo, mas a ideia é que junto com o Ministério a gente vai encontrar soluções para vencer essas barreiras da melhor forma possível, né? Eu acho que o avanço que a gente tem hoje, nesse exato momento que a gente está passando, se entende a necessidade, tanto por parte do Ministério da Agricultura como por parte da cadeia produtiva. A gente tem que mapear todos os problemas que a gente tem, ou seja, os desafios que a gente tem, seja de levar um prêmio maior para esse produtor de cria que começa o processo e que é fundamental para esse início de rastreabilidade, né? E uma distribuição melhor de valor entre toda a cadeia, né? Então, a ideia dentro de tudo isso a fim dos mecanismos que a gente, no caso, propôs dentro de um processo de política pública que foi apresentado para o Ministério da Agricultura, é estabelecer quais são os mecanismos também de incentivo ao produtor para fazer esse processo e para, no caso, levar a nossa ambição de ter uma rastreabilidade com um controle socioambiental a todo o mercado, seja ele interno, seja ele externo. Como eu comentei antes, é um desafio do Brasil como um todo, né? Com certeza, ninguém hoje tem todas as respostas para esse processo. Mas a grande questão é que a gente quer colaborar e quer trazer a cadeia para esse processo de discussão e essas soluções serem apresentadas de uma forma, vamos dizer assim, de consenso, onde a gente consiga estabelecer links e pontes entre posições antagônicas hoje e que possam atuar junto dentro de um processo unificado com apoio e dando apoio para o Ministério da Agricultura. Esses desafios que a gente teve no passado, a gente venceu, né? Que foi o processo da vaca louca, que foi os próprios casos de febre aftosa. A gente está indo para uma classificação no Brasil de livre de aftosa sem vacinação. A gente está à beira disso, o prazo é março de 2026, se eu não me engano, né?
Então, a implantação de um processo e de um programa de rastreabilidade amplo e individual, ela se faz necessário para a gente continuar tendo essas garantias e dar essa segurança para o produtor e para a indústria exportadora brasileira, que a gente vai continuar sendo pujante nesse processo, né, e realmente tem uma pecuária sustentável e de fácil apresentação dessa informação e desse compliance para o mundo inteiro, né. Com certeza, seria um desafio aqui, até irresponsável da minha parte, dizer temos todas as soluções. Não temos todas as soluções, mas a gente está com um ambiente muito propício para encontrar essas soluções e apresentá-las no curto prazo para a implantação de um programa dessa magnitude. Aécio, só para encerrar, que nós estamos poucos minutos agora de programa, e falando dessa questão da rastreabilidade, ela atingir o rebanho brasileiro, a necessidade de ter um produto sustentável para o mundo, para o mercado interno também, que também tem exigido esse tipo de cenário, saber de onde está sendo produzida essa carne e pensando também um pouco nos custos. Quando você falou que, por enquanto, essa rastreabilidade ela é opcional para o pecuarista, a gente logo pensa em duas posições, assim como, por exemplo, a carne, o animal que é abatido para a China, que tem uma determinada idade, uma determinada dentição e assim por diante. Ele tem um padrão, chamado padrão China. Os animais rastreados, vai chegar em algum momento que eles vão ser o padrão, assim como o boi China vai ser o padrão. E o natural é ter um deságio sobre aqueles que não forem. A primeira questão, se isso está sendo estudado pelo grupo de trabalho, e a outra é em relação à rastreabilidade sendo feita. Quem certifica, quem dá as garantias que esse procedimento foi feito de maneira correta, através do Sysbov, através de outro sistema, como é que isso funcionaria? O que a gente estima, né, Fabiano? Eu acho que a grande questão vai ser uma questão de mercado, né? O produtor, dentro dessa cadeia de fornecimento, dentro desse processo onde ele vai comprar animais oriundos de outras propriedades, a gente quer que ele tenha condições de ter uma seleção de fornecedores que garantam que esse status de animal livre de desmatamento, com um status sanitário aprovado, que esse animal entre na sua propriedade, ele consiga com isso manter o seu regime, o seu processo de, vamos dizer assim, certificação habilitado, né? A gente estima também que num país com essa dimensão e com essa quantidade de bovinos, a gente não vai poder contar com um só protocolo de certificação. A gente vai ter vários processos como já existem hoje, como tu bem citou. Existe o próprio Sysbov, que é o protocolo de exportação para a União Europeia, que tem suas regras específicas. Existem outros protocolos, como o protocolo de identificação da própria Associação Brasileira de Certificadoras, que é o IDEBOV, que faz uma certificação específica do processo de identificação na propriedade. Tem alguns outros protocolos que são desenvolvidos pela Embrapa, como a carne carbono neutro, a carne de baixo carbono, né? Que a gente quer que isso tome um volume maior e isso seja um processo que beneficie o produtor, ou seja, o produtor que optar por fazer o seu processo de rastreabilidade e em cima desse processo de rastreabilidade ter um selo de terceira parte, ter uma certificação, que ele tenha essa opção de uma forma transparente, que isso não seja um processo imposto, mas que seja um processo que garanta uma renda maior para o produtor e que ele consiga com isso ter um diferencial no seu produto e na sua produção, né? Então, hoje a gente fala em compulsoriedade. Esse processo compulsório, ele difere do obrigatório porque o produtor vai ter opção de fazer a rastreabilidade para entrar numa linha de fornecimento. E esse produtor que está se abastecendo, ele vai também pegar dos seus fornecedores indiretos que tenham esse status para manter o status que ele hoje ele batalha tanto para ter, que é um status sanitário, um status socioambiental, que dê uma classificação melhor e que dê uma remuneração maior pelo seu produto, né? Então, por isso, o que a gente bate muito no ponto? A gente não consegue implantar isso do dia para a noite no Brasil, né? Mas a gente precisa criar primeiro um processo educativo, né? Criar o hábito do processo da rastreabilidade, o hábito do processo de tu ter o teu método de produção, os teus controles verificados e quem sabe até certificados, né? Então que isso forneça garantias dentro de um ambiente muito transparente, seja por manutenção do mapa, como a própria iniciativa do Agro Mais Sustentável, que é uma iniciativa inédita no mundo em termos de análise
sustentabilidade e compliance sustentabilidade em cima de propriedade, que hoje tem todo o apoio do setor produtivo para o mapa, para desenvolvimento disso. O próprio critério de ter um banco nacional de dados único para o processo de rastreabilidade, com todas as agências de defesa integradas. Então, a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem um leque muito grande de atividades para começar a botar em funcionamento, para criar essa cultura e realmente dar um ambiente seguro para o produtor, e esse investimento, tirando a palavra custo do negócio, que esse investimento que ele está fazendo na sua identificação, no seu controle de rastreabilidade, no seu manejo socioambiental sustentável, entendeu? Está valendo a pena e ele vai ser remunerado por isso, e isso vai ser um diferencial de produção de longo prazo. Lógico, ao longo do tempo, vamos dizer, se estima-se que em alguns anos esse processo vai ser um padrão, né? E daí, com certeza, vão existir outros critérios de avaliação que vai gerar essa diferenciação do produto, como é a evolução natural de qualquer produto hoje no mercado, né? Então, ou seja, eu vou agregar ou seja mais informação, ou seja com outros processos de manejo que venham a tratar as questões de sanidade, questões de bem-estar animal, que vão criando atributos de qualificação naquele produto que eu vou ter um diferencial maior na hora da venda, né? Então a ideia é criar esse ambiente e sempre com um foco muito forte que o produtor tem que ter a segurança, né, que esse investimento que ele está fazendo vai ter retorno, né, e dando um ambiente muito, vamos dizer assim, transparente, que hoje o Brasil está num caminho único e, principalmente, tem um projeto, tem um sistema de rastreabilidade sendo implantado, né? Isso para apresentar para os países importadores que o Brasil não está parado nesse sentido, né? Que ele hoje, independente das exigências externas, tem o seu modelo de rastreabilidade sendo implantado no Brasil de uma forma uniforme e factível, né? E principalmente tem os seus modelos para oferecer tanto compliance sanitário quanto compliance socioambiental, para apresentar isso, seja para qualquer mercado que venha adquirir o produto brasileiro.